O leg press é um dos exercícios indispensáveis em um treino de perna, exatamente porque ele vem ser uma adaptação do agachamento. E quando a gente fala de agachamento, a gente está falando do melhor exercício que existe para você trabalhar coxas e glúteo. E o primeiro erro é não ajustar a máquina de forma adequada. A gente precisa agora colocar a plataforma na altura ideal. Todos os legs, ou pelo menos a grande maioria deles, tem duas alturas. Então, se você for uma pessoa mais baixa, é interessante você colocar a plataforma baixa, ou uma pessoa mais alta, claro. É importante que você faça antes mesmo de colocar peso. Eu já vi várias vezes as pessoas carregando o leg e aí depois pedindo ajuda para alguém porque ele não estava na altura certa. Agora, uma coisa que é muito importante até para sua segurança, mano, que é o que, Rarizito? É a trava? A trava de quê? Segurança. De segurança. Você consegue deixar ela mais alta ou ela mais baixa. Imagina que você tá fazendo o seu leg, mas aí chega um momento que você perde a força. Se não tiver a trava, isso aqui, velho, vai te esmagar, mano. Que nem quando a gente faz purê de batata. O segundo erro é uma coisa que eu vejo muito e as pessoas não se atentam. A gente tá falando da posição dos pés. Em muitos momentos, eu vejo um pé mais afastado que o outro, ou então um pé um pouco mais alto que o outro. E tudo isso vai mudar de forma considerável a biomecânica em cada perna. Então, qual é a ideia? É que você esteja com os dois pés com o mesmo afastamento da plataforma e os dois pés com o mesmo afastamento da parte superior da plataforma. O fato de você colocar eles mais para cima ou mais para baixo, aí é uma outra questão. E ainda tem um ponto aqui que é um recado que eu te dou, é uma dica. Ao invés de você deixar o pé completamente reto, coloca a ponta do pé um pouco mais afastada. Com isso, você ganha conforto para fazer o exercício. Porque o osso da sua perna, quando a gente fala do fêmur mesmo, ele já sai numa leve inclinação para fora. Se você coloca o pé reto, na verdade você está forçando um movimento que é anti-anatômico, ou seja, não é natural para o seu corpo. Então pode deixar a ponta do pé um pouco afastada. O terceiro erro vai machucar a sua lombar. E você pode estar fazendo ele porque você quer otimizar o trabalho. Você sabe que quanto maior a amplitude de movimento, melhor. E quanto mais você alongar esse glúteo, mais trabalho ele vai ter. Mas olha o que acontece com o meu quadril e a minha lombar. A minha lombar, ela arredonda. E essa movimentação é um perigo para sua lombar. Você vai perceber que algumas pessoas vão conseguir descer mais e outras menos. Exatamente porque isso diz respeito à sua mobilidade de quadril. Conforme você vai descendo, você vai utilizando essa mobilidade de quadril. Chega um momento que ela chega no seu limite. E se você quer descer ainda mais, o quadril que não consegue dar conta, ele pede ajuda para a lombar, que é uma articulação que não deve fazer esse movimento. Você precisa descer o máximo que você puder. Porém, você vai descer até o momento em que o seu quadril ainda permanecer ali, apoiado. Então você vai descendo, quando você sentir que ele está querendo levantar, você já empurra novamente. Isso aqui parece que não, mas é um erro. Percebe que o meu joelho está estendido completamente? Quando o joelho estende, olha o que rola com a minha perna. A musculatura está completamente relaxada. E isso aqui é ruim para hipertrofia. Por quê? Durante a série, se você faz uma repetição e estende o joelho, a perna relaxa, isso vai se repetindo durante toda a série, você vai perdendo tempo sob tensão, que é uma variável importante para hipertrofia. E eu tenho um olhar muito atento nisso, para te entregar o máximo sempre de hipertrofia. E é exatamente aplicando todas essas coisas no Muscle 60D que eu consigo entregar para todo mundo que faz um ano de resultado em apenas 2 meses. Esse é o meu principal programa, o link está aqui embaixo, dá uma olhada aí. Ao invés de você estender o joelho completamente quando você sobe, você vai permanecer com ele levemente flexionado. Olha só que interessante, ó. Tá estendido, perna relaxada. Olha o que vai acontecer quando eu flexionar só um pouco esse joelho. Percebeu que a perna tensionou? Então você vai descer o máximo que você pode, mantendo o quadril, e vai parar momentos antes de estender completamente o joelho. Algumas pessoas fazem isso e dão um tranco no joelho muito forte. Com a carga, você pode provocar um acidente. Esse é o quinto erro. As pessoas, na hora que vão subir, acabam deixando o calcanhar sem pressão e coloca toda a pressão na ponta do pé. Isso aqui é muito intuitivo até. Você vai perceber que conforme vai ficando pesado, você tende a colocar mais pressão na ponta do pé. A ponto de, em vários momentos, eu consegui identificar visualmente que o calcanhar, ele tinha até desencostado da plataforma. Por que que isso é ruim e o que que isso vai te prejudicar? Ele vai tirar trabalho da sua coxa. E se você estiver fazendo isso, o simples fato de você prestar atenção e colocar mais pressão no calcanhar, você vai sentir um trabalho absurdo
absurdo de quadríceps. Então o que eu preciso que você faça, mostra ali, Ranizito, é que você sinta o peso no pé inteiro. Você precisa estar fazendo o exercício e sentindo a pressão que a plataforma está causando no seu calcanhar e na ponta do seu pé. E até por conta disso que é interessante que você esteja com um calçado específico para treino de musculação. Esse da Rockfit, ele é desenvolvido para treino de musculação, especificamente para treino de perna. O solado dele vai te proporcionar exatamente essa sensibilidade que eu estou falando. Tem um link aqui embaixo do site da Rockfit e você ainda tem um cupom de desconto lá para pagar mais barato, né? Esse erro vai machucar o seu joelho. O que acontece é o seguinte, a pessoa desce a plataforma e na hora de empurrar, olha o que acontece com o joelho, ó. O joelho ele faz essa movimentação para dentro. A gente chama essa movimentação de valgo dinâmico. A gente tem na parte interna da nossa coxa um músculo chamado adutores. E esses músculos, eles são muito fortes e eles ajudam a estender o quadril. Então, na hora de você precisar de mais força, você acaba acionando eles. Até aí tudo bem, é um músculo que ajuda no movimento. Porém, ele tem uma capacidade muito grande de trazer esse joelho para dentro. E essa articulação, ela não foi feita para isso. Ela precisa somente dobrar e voltar. Se você faz uma movimentação lateral nela, você vai machucar essa articulação. Cemitério de Springfield. Quando você for fazer o movimento, pensa o seguinte, tá vendo a posição, a ponta do meu pé? Eu quero que você imagine a ponta do pé, desça uma linha e coloque essa linha aqui no seu quadril. Agora, o que você vai fazer vai ser manter esse joelho passando nessa linha. Então, olha só, percebe que ele fica o tempo inteiro inclinado para fora? Aí você vai estar com ele sendo utilizado da forma que ele foi feito para ser, né, mano? Uma coisa muito importante para o seu músculo crescer é ter o máximo de amplitude de movimento. Eu vejo com muita frequência isso aqui acontecer, ó. Percebe que o movimento está curto? Olha até onde eu estou descendo. Olha até onde eu poderia ter descido. Todo esse grau a mais de movimento vai influenciar muito no quanto que esse músculo vai desenvolver ou não. Então, quando você estiver descendo, é interessante que você desça o máximo que você pode até o seu quadril quase sair do banco. E quando você subir, você sobe também bastante, mantendo o joelho quase chegando na extensão máxima. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar o banco de uma forma que fique confortável para você. Depois de certificar que a plataforma está na altura certa e se não tiver, coloque ela antes mesmo de colocar carga. A trava de segurança, você já percebeu que isso aqui é para te deixar seguro, né, viado? Deitou aqui, posição do pé, você vai deixar ele com o mesmo afastamento de lateral, de cima e embaixo e a ponta do pé um pouco afastada, relacionado ao calcanhar. Empurrei a plataforma e destravo aqui. Eu vou descer a plataforma até o momento em que meu quadril ele permanece no banco, olha só. Na hora de subir, eu preciso manter esse joelho na mesma linha lá da ponta do meu pé. Isso faz com que eu proteja essa articulação. Na hora que eu subir, estender o joelho até o final, não pode. Então eu mantenho ele semi-flexionado. Desci até o máximo, subi, mantive ele um pouco flexionado. E a ponta do pé, lembra que o peso ele tende a ir para lá? Mantém o peso inteiro na sola do pé inteiro, distribuindo o peso em todo o seu arco plantar. E nesse exercício tem como a gente colocar a dica do Lalá. O que você vai fazer com a ponta do pé? Você vai levantar ela. Então você vai colocar ainda mais pressão no calcanhar. Você desce, quando o pé apoiar, porque isso vai acontecer de acordo com a sua mobilidade de tornozelo, desceu, apoiou, você empurra com o calcanhar. Quando você não conseguir mais fazer desse jeito, aí você apoia a ponta do pé, deixando o peso inteiro no pé inteiro, e aí você tira mais algumas repetições. E para você continuar o trabalho de deixar a coxa grande, vai para esse vídeo aqui, ó. Aqui eu te ensino ponto a ponto como fazer o agachamento da melhor forma, tendo máxima hipertrofia e fugindo das lesões.